Nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, agora para Sinop, toda a região norte do estado, região do Médio Norte, região sul e sudeste. Muito boa tarde. Nós estamos recebendo neste dia, já amanhã e tarde, a presença do ex-secretário de Fazenda do estado de Mato Grosso, ex-chefe da Casa Civil, homem forte da administração passada, Éder Moraes. Éder, nós paramos agora aí falando a respeito, já conversamos aqui sobre vários assuntos, só para que você possa ter uma ideia, você que está em Sinop, você que está em Rondonópolis, nas regiões, nós já falamos a respeito de boa parte dos vídeos que já foram publicados, a movimentação nas factories, falamos sobre o Tribunal de Contas do Estado, falamos a respeito do descontentamento do Éder com Blairo Maggi e Silval Barbosa por conta do que dá-se a entender de uma suposta traição. Enfim, muitas coisas já foram faladas, mas muitas outras ainda, obviamente, nós vamos conversar aqui. Agradecendo a você, Éder, mais uma vez, pela sua coragem de estar vindo publicamente, né, sem medo, sem receios, de falar aquilo que nós estamos acompanhando aí, principalmente desde 2010, com o início da Operação Ararate. Mostramos agora, Éder, um vídeo onde você fala de uma movimentação, obviamente, que sai das empreiteiras, né? Foi citado muita encomenda aí, e que retorna, mas diretamente para as factories, para que de lá esses recursos sejam distribuídos para determinados fins políticos. Agora o senhor falou aí, nesse depoimento que nós mostramos, né, acerca de um suposto valor na ordem de 2 milhões de reais que fora pedido pelo ex-deputado Daltinho, da região do Araguaia, ao governador Silval Barbosa, para uma aprovação de um determinado projeto na época. Bom, Agnello, com relação a todos esses assuntos que você abordou, primeiro, estou publicamente conversando com a imprensa e falando porque, mais uma vez, a minha vida está sendo execrada em todas as mídias possíveis, né? Desde celulares, aplicativos, sátiras, o que você imaginar está acontecendo com o Éder Moraes nesse momento. Então, eu acho que eu devo uma satisfação à sociedade e nenhuma das medidas cautelares que me foram impostas impedem que eu fale com a imprensa, né, e que eu tenha esta conversa. Por isso estou aqui com tranquilidade para responder todos os questionamentos. Com relação a esse depoimento, eu quero dizer para você o seguinte, mais uma vez, ele foi retratado publicamente, portanto ele não tem validade jurídica. Muitos dos assuntos abordados ficava na seara verbal. Documental, muito pouca coisa tem sobre esses assuntos. Então, eu quero falar sobre isso só em juízo. Mas nesse até caso... para que não haja complicação processual em adentrar nessa situação neste momento. Até porque, mais uma vez, esse depoimento foi retratado. Neste caso, Éder, o senhor diz lá que foi o senhor quem assinou a promissória. Eu assinei várias notas promissórias, como disse já no início da entrevista, como garantias adicionais exigidas pelo proprietário da Globo Fomento, que era uma instituição financeira regular no sistema financeiro nacional, e se houve qualquer operação atípica ou ilícita, cabe só a ele responder. Porque cabia a ele a informação ao COAF, ao Banco Central, às auditorias independentes, se estivesse identificando qualquer transação irregular. Se ele fez essas transações, ao meu ver, regulares para quem está tomando e sem exigências de contrato ou de garantias, bastando notas promissórias, ele responde por isso. Éder, em todo momento, e eu tive a preocupação de observar os seus depoimentos, que se tornaram públicos através daquilo que se prestou ao GAECO, ao Ministério Público do Estado. O senhor, em todo momento, se mostrou tranquilo, completamente consciente do que estava falando. O senhor entrou em detalhes. Em alguns momentos, o senhor chega até a dizer ao procurador público
que se ele tivesse inteligência, facilmente ele ligaria tudo aquilo que o senhor estava falando através da movimentação bancária de todos os citados. Em momento algum, o senhor ali demonstrou que estava fora de controle, emocionalmente despreparado, de forma alguma. O senhor estava falando ali naquele depoimento como secretário de Fazenda na época. Como que a gente consegue entender que uma hora o senhor, diante de uma autoridade que o senhor minutos atrás disse muito mal preparada, falou algo tão importante e agora o senhor vem aqui e diz, não, mas eu retratei tudo que eu falei, perdeu valor, não tem mais validade, é para esquecer, não vai servir para nada. Como é que a sociedade, diante do conhecimento que passou a ter disto, uma vez que se tornou público, entende? Como já coloquei, é um depoimento que foi retratado publicamente, né? Não tem validade jurídica. Estava tranquilo realmente lá no Ministério Público, mas isso não significa que a minha revolta tinha passado. E aquela tranquilidade se deu porque havia um colegiado ali me questionando e que tinham me garantido naquele momento ali, inclusive em alguns momentos quase colocam palavras na minha boca. Se observar todo o depoimento, a todo momento eu sou interrompido pelos promotores porque eles queriam moldar aquele depoimento para situações que futuramente vieram a se realizar, de denúncias, enfim. E também entendo, e tenho que ter a coragem para colocar isso, que muitos que participavam ali tinham interesses e promoções pessoais, Agnello. Isso é importante a sociedade saber. Eu fui investigado na questão das cartas de crédito e de uma forma massacrante, vazando para a imprensa, entrei na corregedoria contra o delegado à época, né, e não entendia por que aquela perseguição sistemática comigo. Não é? E depois, o que virou? Virou presidente do Detran. O senhor está falando do atual presidente do Detran? Foi o delegado que mais me perseguiu na questão das cartas de crédito. Eu representei eles na Corregedoria Geral da Polícia Civil e tenho certeza que providências foram tomadas. Da mesma forma, promotores que me questionaram virou secretário de Segurança. O que o senhor está querendo dizer, mais uma vez aí, e nós já falamos no início da nossa conversa, o senhor se sente, então, perseguido pelo Ministério Público do Estado, pelo GAECO, pela própria Polícia Federal? Eu me sinto absolutamente perseguido por setores, por parte do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Isso, ao seu ver, passaria pelo atual governador do estado de Mato Grosso, Pedro Táxi, uma vez que até então, antes de ir para o Legislativo no Senado e para assumir o governo do estado, era da área pública? Olha, o então governador Pedro Táxi, enquanto senador, ele representou junto ao Ministério Público Federal, formalmente como senador, uma denúncia de que eu teria praticado alguma irregularidade na Cefaz. Essa denúncia foi sumariamente arquivada, porque não havia prova nenhuma com relação a isso. Mas eu não posso trabalhar isso atribuindo ao atual governador essas medidas todas que foram tomadas. Eu acredito que não tenha a participação dele, que seja uma pessoa realmente que vá fazer um governo exemplar para o estado de Mato Grosso. Ninguém mais que o Éder Moraes ou toda a sociedade que assiste quer um governo que realmente produza, um governo que faça, um governo que realize, um governo que conserte. Eu quero dizer que eu saí do governo por volta de 2012. Depois voltei por um período curto de 4 ou 5 meses como secretário de articulação em Brasília, né, e fiquei longe dos bastidores aqui. Então, praticamente nos últimos 2 anos do governo Silval Barbosa, eu não participei de absolutamente nada. Então, aquilo que aconteceu no governo, essas denúncias, obras inacabadas, uma série de coisas, eu não tive participação absoluta em nada disso. Então, voltando à questão do atual governador Pedro Táxi, eu não posso acusá-lo de absolutamente nada, porque não tenho nenhuma prova que mostre que ele tenha agido contra a minha pessoa. Éder Moraes, o senhor sempre foi visto, dentro do meio político, público, como eu vou usar uma expressão aqui, como um menino de ouro do ex-governador Blairo Maggi. Foi ele que conduziu o senhor para dentro da administração pública, obviamente através dos seus méritos, da sua formação, enfim. Se ouvia muito falar no governo Blairo Maggi que ele tinha 2 tratores.
Um era o Luiz Antônio Pagô. O outro era Éder Moraes. Mas a preferência sempre era o Éder Moraes, porque o Éder Moraes sempre foi aquele agente público articulado, que transitava em todas as áreas, que tinha todas as portas, e quando não tinha portas abertas, abria-se. O senhor participou de uma administração que foi envolvida e arrolada em muitos escândalos. Começando lá dos 44 milhões de reais, depois também naquilo que se ouviu falar muito, né, nas facilitações para grupos empresariais. E, por hora, desencadeada a Operação Ararat, aonde mais de 59 pessoas, pelo menos, são investigadas. Cito algumas delas. O ex-governador Blairo Maggi, hoje senador da República, Silval Barbosa, ex-governador do Estado, conselheiro Sérgio Ricardo, que nós falamos agora há pouco, do deputado José Riva e de tantos outros aí. Éder Moraes. Mas só se fala do Éder Moraes. Só se fala do Éder Moraes. Eu lhe pergunto, hoje você está atuando como ainda protetor desses nomes citados e de outros que ainda nós não conhecemos? Ou seja, você está absorvendo tudo para si? Agnello, vamos fazer um resgate histórico e bem rapidamente. O governo Blairo Maggi foi um governo, julgo eu, sem demérito algum aos ex-governadores e aos que assumiram depois dele, o melhor governo da história de Mato Grosso. Na gestão Blairo Maggi, dobrou-se a arrecadação estadual, mais de 4 ou 5 mil quilômetros de asfalto foram construídos, programas como Estradeiro, como enfim, titularização, regularização fundiária, infraestrutura, e foi um governo que fez quase tudo com recursos próprios. Não se utilizou, não lançou mão de muitos empréstimos ou de recursos federais, não é? Então, foi um governo realizador, foi um divisor de águas para a gestão pública no estado de Mato Grosso. Depois veio uma segunda gestão do governador Silval Barbosa, com características diferentes, mais políticos, enfim, absolutamente diferente o modo de gestionar a coisa pública. Eu fiz parte das duas gestões, posso falar isso com cátedra e com conhecimento. Muita coisa ainda há por fazer, né? Esperamos que o novo governo faça. Agora, proteger alguém eu jamais protegeria, eu não estou protegendo absolutamente ninguém. Mas posso dizer, Agnello, posso dizer com clareza e com tranquilidade, o ex-governador Blairo Maggi, e aqui não é protecionismo, não tem necessidade nenhuma de eu fazer isso. Eu desconheço que ele tenha conhecimento ou tenha conhecimento de qualquer fato dessa natureza que tenha ocorrido e que agora estão imputando como ações ilegais. Vamos aguardar os finalmente da Justiça. Existem procedimentos até o Supremo Tribunal Federal. Então vamos aguardar. Massacraram o Éder Moraes 6 anos ininterruptamente no caso dos maquinários. E eu sempre disse que era inocente. Por quê? Porque a Secretaria de Fazenda apenas aprovou o limite de crédito para o governo do Estado. Quem precificou, quem fez o edital, enfim, quem detalhou, quem fez a aquisição, foram as áreas afins. É lá que se deram as tratativas. A Secretaria de Administração e de Infraestrutura. E de Infraestrutura. E o juiz, ao julgar... Não passa pela Secretaria da Fazenda? Não passa pela Secretaria de Fazenda. Não passa pelo crivo da Secretaria de Fazenda, essas operações milionárias? Sim, todas elas têm que ter não a participação... Tem que ter a aprovação do secretário de Fazenda? Sim, para a aprovação do limite de crédito, sim. Entenda bem, uma vez aprovado o limite de crédito, o recurso está disponível para ser tomado, para ser contratado. Ponto. Aí encerra a participação da Cefaz. Se esses recursos fossem utilizados na cifra, na saúde, na educação, onde quem quer que seja, é lá que se assina os contratos e que se faz as licitações e as precificações. Por isso ficou muito claro dentro do processo e o julgamento pela minha inocência. Ao longo desse período nós tivemos escândalos, como por exemplo das cartas de crédito dos servidores da Cefaz,
cartas de crédito do Ministério Público do Estado, inclusive, na época, o nome arrolado é daquele que pode ser hoje o titular do Ministério Público do Estado, doutor Paulo Prado. Né? Tem também o caso da Incomind, o caso do Saboia Campos, caso das Land Rovers. Nós estamos aqueles veículos milionários, R$1.400.000, quer dizer, 14 milhões de reais, né, para a operação de fronteiras. A questão da Hidrapar, né, sem contar de outras transações. Todos os casos aqui citados, Éder Moraes, o senhor é tido como a linha de frente em todas as operações. Ou seja, como é que a gente consegue entender, uma vez que o senhor fala que está sendo perseguido, que o senhor não participou de nada, não assinou nada, não fez nada, mas em todos os casos as investigações apontam para Éder Moraes? Bom, as investigações, na verdade, elas não apontam para o Éder Moraes. Eu quero te fazer uma pergunta no ar. Quanto tempo nós ainda temos de programa? Nós ainda temos aqui em torno de uns 15 minutos aproximadamente. Então, é o suficiente para relatar sobre todos os casos que você citou. Vamos lá. Cartas de crédito dos servidores da Cefaz. Horas. Não foi só o Éder Moraes que emitiu cartas de crédito do Estado. As gestões anteriores emitiram milhões e milhões e milhões de cartas de crédito. E nós estamos em meio a um esquema aí de que, segundo as informações, podem chegar por parte da Justiça na ordem de 500 milhões de reais. Então vamos lá. As gestões anteriores emitiram cartas de crédito, a gestão posterior emitiu carta de crédito, as áreas de saúde emitiram cartas de crédito, a SEMA emitiu cartas de crédito, o Ministério Público emitiu cartas de crédito. Horas, por que as cartas de crédito só do Éder estão irregulares? Primeiro que não é carta de crédito do Éder, foi feito publicizado, aprovação de lei na Assembleia Legislativa, discussão com a sociedade, assinado o acordo com a imprensa presente dentro do gabinete do governador. Por que naquele momento os órgãos fiscalizadores, ninguém se manifestou? Porque eu obedeci todos os critérios legais para se emitir 480 milhões de reais de cartas de crédito. Era um direito, era 1 bilhão e qualquer coisa. Fizemos o acordo por 480 milhões. Judicial o acordo, horas. Validado e periciado. Eu retive dos 480 milhões, Agnello, 160 milhões mais ou menos de imposto de renda, que não foram compensados, ficaram retidos na contabilidade do Estado. 27% sobre a emissão dessas cartas. Eu saio da Cefaz em 30 de março de 2010, a gestão posterior, não da Cefaz, mas na Procuradoria-Geral e na administração, somente esses dois órgãos emitem mais quase 300 milhões. Com a tese jurídica de que não poderia reter o imposto de renda e ainda tese sobre correções. Ora, eu não posso responder sobre isso porque não recai sobre mim essa responsabilidade. Então, isso está esclarecido. Carta de crédito do Ministério Público Estadual. Eu entendo que precisa ser melhor estudado, melhor avaliado pelos órgãos, porque são 500, 400 mil reais para os promotores e, segundo a alegação, meramente por férias vencidas. Então, tinha gente lá com 15 anos sem tirar férias, que é um valor muito exorbitante. Segundo, não fizeram previsão orçamentária e nem fizeram estudo de impacto financeiro. Isso é necessário, é prerrogativa, é a condição sine qua non para se fazer uma compensação. Não foi feito. Então aí há uma presença forte de improbidade administrativa. Por que estão usando 2 pesos e 2 medidas? Eu intermediei a venda de todas as cartas de crédito do Ministério Público. Então há uma ilegalidade dentro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso? Obviamente, basta pegar a legislação. E aí o que ocorre? Eu intermediei a venda de todas as cartas de crédito do Ministério Público Estadual junto ao Grupo Rede Semate, acompanhado do Alex Hortolã. E ninguém denuncia que isso é irregularidade, isso é normal. Agora, quando eu ajudo um fornecedor a vender sua carta de 1 milhão, que é interesse do Estado regularizar para o contribuinte e resolver o problema do Estado, imputam como crime. Então, para a reflexão da sociedade. Land Rovers, desculpe o termo, abre aspas, uma sacanagem. Horas, Land Rover custou 240 mil reais. 1 milhão e 400 é a composição de preços por aquisição de segredo militar. Quem é capaz de precificar segredo militar? Qual o tamanho disso? Transferência de tecnologia para o Estado de Mato Grosso. Instalação da fábrica de montagem de equipamentos bélicos russos aqui em Cuiabá. E daqui eles iam abrir o mercado para a América do Sul e América Latina. Até Cuba, até América Central ali.
Quantos bilhões não perdemos hoje por isso? A não aquisição das Land Rover por interesses políticos, críticas da imprensa e que o governo não foi capaz de suportar e mandou cancelar, não foi eu que cancelei o contrato, foi determinação governamental, cancelamento unilateral. Portanto, a empresa está também na justiça contra o Estado nesse momento. E aí o Tribunal de Contas aprovou um relatório onde bloquearam meus bens e de todos os outros que estavam nessa situação. Depois o próprio Tribunal de Contas, unanimemente, os 7 conselheiros, votaram por provimento do meu recurso e entenderam que não houve má-fé, não houve dolo, não houve desvio de recurso, tudo foi comprovado pericialmente. E me absolveram. E agora nós estamos no Poder Judiciário demonstrando isso, que o que foi usado como base para uma decisão judicial num dado momento, agora tem o mesmo setor, a mesma função pública do Tribunal de Contas, emitindo um parecer desfazendo aquilo. Então nós estamos apresentando isso. Você falou de Hidrapar. Eu não conheço o dono de Hidrapar, não sei quem que é, nem de que buraco veio. A Secretaria de Fazenda, mais uma vez, homologa pagamentos finalísticos oriundos das secretarias de origem. Processos que estão na linha do tempo para serem pagos dentro de um programa de saneamento de passivos. Você falou de Incominde. Eu, na minha gestão, como setor finalístico de homologação de pagamento, não que nós entendemos que tínhamos que pagar, não, mas lá tinha parecer da Procuradoria aprovando, auditoria validando os cálculos, enfim, área jurídica da Secretaria, todas as assessorias, comitê de conformidade, que nenhuma secretaria tem, só se faz, criadas pelo Éder Moraes. Eu tive excesso de zelo em todos os pagamentos, pagou-se a Hidrapar. Se na ponta final quem recebeu tinha direito, está no processo. Agora, Éder, o senhor está falando de uma maneira que nos dá a entender, e permita-me ele falar isso, que tudo aconteceu ao seu redor e que o senhor não tinha conhecimento de absolutamente nada. Não, veja bem. Nos dá a entender de que o senhor, enquanto chefe da Casa Civil, secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e com um trânsito totalmente escancarado dentro do órgão público do Estado de Mato Grosso, dos órgãos públicos, o senhor não sabia de nada, quer dizer. E como é que, de repente, o senhor é apontado como o principal operador político de um esquema desencadeado pela Operação Ararate em 2010? Agnello, o que o Éder Moraes, como secretário de Fazenda, homologou como última instância de pagamento, validada em todas as instâncias anteriores, são pagamentos lícitos, legais e devidamente ordenados dentro do processo legal. Basta acessar o portal da transparência. Então, só com relação ao Incominde, foram desembolsados 34 milhões. O secretário que me sucedeu, dentro dos pareceres jurídicos, do conforto jurídico que ele deve ter tido para isso, desembolsou 98 milhões. 34 com 98 já são 130 e qualquer coisa. Eu não paguei 98 milhões, não foi na minha gestão que foi pago isso. Não sou eu que devo explicação sobre isso. A Secretaria de Indústria e Comércio pagou mais quase 30 milhões. Duplicação da BR-364, saída para Rondonópolis. O que uma secretaria, que a atividade fim dela é incentivos fiscais, promoção, desenvolvimento, enfim, tem a ver com obras? Isso é papel da Secretaria de Infraestrutura. Por que desmembrou o orçamento para lá? Porque o secretário adjunto daquela pasta era participante do grupo econômico. O senhor está abrindo aí um leque aí para uma outra área, linha de investigação. Não, isso está no processo. Na minha defesa, eu coloquei isso. O senhor já está aí, obviamente, arrolando outras pessoas aí dentro de um possível aí favorecimento para um, para dois, para três. Eu estou colocando aqui o que está na minha defesa. Certo. Tá certo? Então, como que o adjunto da Secretaria de Indústria e Comércio era sócio do grupo econômico Incominde. E por lá desembolsou-se 35 milhões. Está irregular? Não sei. Qual o nome dele? Está ilegal, Márcio Mesquita. Márcio Mesquita. Está irregular? Não sei. Está ilegal? Não sei. Não participei desse processo. Eu estou citando aqui evidências que aconteceram e que ninguém podem estar apura. Acontecendo e que ninguém apura. À mas imputam ao Éder Moraes pagamentos de 80 milhões da Incominde. Eu desafio mostrar que o Éder Moraes pagou 80 milhões para a Incominde. Com relação à sua passagem pela antiga AGCOPA, o senhor foi conduzido para lá para tocar as obras da Copa. E o senhor dá um depoimento ao próprio Ministério Público e também a amigos,
de que tudo estava caminhando perfeitamente bem dentro dos prazos. E que o governador Silval Barbosa chamou você e disse: vem cá, Éder, para com isso, você está indo muito rápido. Nós não precisamos ir nessa velocidade, porque senão, citando como exemplo, a Arena Pantanal vai ficar pronta 1 ano antes da Copa e eu não vou ficar gastando dinheiro para limpar a porcaria de pomba que fica sujando cadeira lá dentro. O senhor confirma isso? Confirmo, isso é fato, isso é verdadeiro, não há o que esconder disso. O senhor foi impedido de dar prosseguimento e aceleramento nas obras da Copa? Era uma estratégia de governo. O governador é o chefe do Poder Executivo, né? Se ele entendeu que não era para ter dado toda a celeridade necessária para a conclusão por esse viés de justificativa, cabia ao secretário obedecer. Mas neste momento eu ainda não tinha atendido o pedido do governador. É quando se dá a minha saída efetiva da Secopa. Aí essa história de ir com mais calma nas obras e tudo mais, talvez somadas com os paus nas estradas que foram colocadas judicialmente, Ministério Público, cada hora um problema surgindo, paralisa a obra, tudo isso atrapalhou a execução. Não pode atribuir ao governador Silval Barbosa que as obras da Copa estão todas atrasadas meramente porque ele foi um gestor ineficiente. Isso não é verdade, né? Teve muita colocação aí de pedregulhos na caminhada para poder se chegar até aí. Então eu acho que ele conseguiu romper muitas barreiras e muitas coisas. Se teve erros aí, cada um responda por aquilo que fez. Éder, me permita mais uma vez, agradecendo a você, você já falou muitas coisas aqui seríssimas, né? Tudo dá a entender que ao mesmo tempo que você acusa, ataca, critica, irrita, como é o caso, por exemplo, diretamente ao ex-governador Silval Barbosa e ao ex-governador Blairo, mas você defende, né? Ao mesmo tempo que você fala, aí você vem e retrata. Isso dá a impressão de que você está recebendo uma enorme pressão. Porque tudo que você falou agora, eu queria contextualizar numa fala que você faz em conversa com um amigo que eu gostaria que você ouvisse agora. Coloca para mim, por favor, quando o Éder Moraes fala que o Estado precisa ser varrido. Coloca aí para mim, por favor. Eu, enquanto fui secretário de Fazenda, eu não fui secretário de Fazenda. Eu fui chefe de polícia, eu fui secretário de segurança, eu fui tudo. Porque eu levantei a vida de todo mundo e trouxe para mim. Só que eu nunca revelei isso. Agora, está chegando o momento de limpar Mato Grosso. Eu vou ser o cara que botar com a vassoura na mão. Posso ir para caber junto, não tem problema nenhum. Esta fala foi dita pelo senhor. Foi extraída de uma ligação autorizada pela Justiça que se tornou pública. Quer dizer... É aquela velha história, né? Observe que tudo que aqui foi falado não bate com aquilo que você acaba de dizer. Não, bate sim, doutor Agnello, bate sim. Cada fato é um fato, cada ação é uma ação. E eu disse que o meu depoimento, no caso não é um depoimento, é uma ligação telefônica, claramente aí tomado pela emoção, claramente aí irritado com o que tinha acontecido comigo naquele momento. Quando eu falo que fui secretário de segurança, chefe de polícia e tudo mais, é porque tudo girava sobre sobre o Éder Moraes. Não, girava, acho que é importante você falar isso. Eu falei minutos atrás. Você era a pessoa mais prestigiada da administração passada. Vamos fazer você era a pessoa mais respeitada que tinha na administração passada. Vamos fazer só um paralelo rapidinho, que eu acho que o nosso tempo já está estourado. Está estourado, né? Vamos lá. Até o 7º mês do governo Silval Barbosa, puxa na sua memória se tinha algum escândalo, se tinha alguma situação que estava incomodando o governo, ou se tinha... O governo tinha linha, o governo tinha rumo, o governo tinha gerenciamento, porque enquanto secretário-chefe da Casa Civil, eu estabeleci um regramento de gerenciamento de governo. Quando eu saio da Casa Civil, e logo depois da Secopa, olha a bagunça que virou isso. Cada um mandando no seu pedaço, o partido político dominando áreas de governo. A Assembleia mandando mais. Eu fui muito incisivo, muito duro na gestão. E sou gestor. Conheço da matéria que eu estou falando. Né? Com certeza. Assim como você me perguntava em off aqui, o que fazer com a arrecadação do Estado? Né? Porque dizem que o governador deixou 800 milhões, só foi 84. Tem que colocar para a sociedade com mais clareza. A pior área do governo Silval Barbosa chama-se comunicação social.
Ela não soube comunicar com a sociedade. Não, e está envolvida também no escândalo e agora, por último, no Edição Extra, que envolveu pelo menos ali uns 40 milhões. Eu acho que faltou muita habilidade da área de comunicação social Competência. na transição e competência para dizer o seguinte, olha, nós vamos pagar 13º, salário dos servidores e possivelmente muitas férias. Nós estamos falando aí de 700, 800 milhões de reais destinados à folha de pagamento. Fora os compromissos que o Estado tinha que honrar do custeio da máquina pública. É evidente que na virada de janeiro, o saldo do caixa estaria baixo. Então, diante disso daí, Éder, o Estado precisa Agora, hoje, realmente ser varrido. Hoje, pela experiência que eu tenho, Sim. eu duvido que tenha menos de 600 milhões em caixa de governo. Pela experiência que eu tenho. Entendi. Nós estamos por volta do dia 15. Até o final do ano, de arrecadação própria, deverá ter algo próximo de 900 a 1 bilhão de reais em caixa. É a reposição de caixa. Então não adianta falar que foram as medidas tomadas e tudo mais, que não. Óbvio, segurou o caixa, está perfeito. O Brustolin está correto no que ele está fazendo. Eu acho que o governo está no rumo certo. Agora, tem que ter a coragem para se fazer aquilo que nós deixamos preparado para ser feito. Porque o sistema tributário de Mato Grosso, ele está ainda cobrando na entrada sobre as mercadorias. Você compra um relógio ou um terno, enfim, um sapato, o imposto sobre isso foi recolhido quando deu entrada no material lá. E isso é cobrado sobre uma base corrompida. Sim. É cobrado, rapidamente, um celular é cobrado sobre 300 reais. O celular é vendido a 5 mil, 3 mil, 4 mil no mercado. Então tem que se cobrar o imposto na saída. Tem que ter coragem para mudar o sistema tributário. Porque esse que está em vigor referia-se a uma época que a arrecadação estava prostituída e que tinha que se garantir o mínimo. Foi perfeita essa posição tomada no passado. Mas o que, você quis dizer? Mas o que você quis dizer em fazer uma varredura? E eu quero varrer, eu não me importo, nem que eu tenha que parar atrás das grades, mas eu não vou sozinho, eu vou levar um monte comigo. Foi isso que você quis dizer. Olha, e disse para o seu amigo aí. Obviamente, Agnello, que nós sabíamos aí que nossos telefones estão grampeados. Eu devo estar grampeado seguramente há mais de 3 anos, 2 anos, 3 anos. Nem sei se isso é legal, né? Porque tudo que eu converso eu sei que há grampo. Então, às vezes a gente fala no calor da emoção, até para dar um recado ou para alguém ouvir o que está sendo falado do outro lado, tá certo? Quando eu digo varrer Mato Grosso e colocar tudo mais, é o que está sendo feito hoje. É realmente colocar cada função na sua função, não permitir desvio de função. Eu estou vendo já a prática do desvio de função. Delegados sendo destinados para a função pública interna, né, quando deveriam estar trabalhando dentro das investigações, deveriam estar trabalhando dentro dos municípios, deveriam estar sendo realocados nos municípios do interior do estado de Mato Grosso para que a Polícia Civil faça o seu papel de investigação de forma correta. Está se ocupando com desvio de função. E por aí vai. Então, a varredura é nesse sentido, é trazer as coisas para os eixos, como estava no governo Braulio Maggi. Nosso tempo já está estourado, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação. Muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos, ter nos permitido aqui conversar a respeito de tudo que se passa. Eu quero, ao finalizar, deixar este livro para você, A Única Esperança, né? A fim de que você, ao ler este livro, você possa, obviamente, encontrar aí na Palavra de Deus uma mensagem de conforto, paz a você e a toda a sua família. Eu agradeço, Agnello, eu assisto sempre que posso e ao final vejo você sempre deixando uma mensagem de conforto. A de ontem, especialmente, eu assisti e praticamente absorvi aquilo que você dizia. Eu sou um homem espiritualmente muito bem fortalecido, graças à minha formação religiosa, dos meus pais, e confio muito em oração de mãe. Então, obrigado à minha mãe pelas orações que ela faz. E agradeço à minha família, à minha esposa Laura, aos meus filhos, que têm suportado tudo isso. Muito obrigado pela sua participação. Nós encerramos o programa SBT Comunidade. Muito obrigado a você. Tenha uma ótima tarde. Shalom. Some peace.